Podcast Seja Fora do Normal, mais um episódio. E hoje vem conversar com a gente uma turma. Tem bastante gente aqui para conversar com a gente, os vários caranguejos. E eu acho que eles também fazem parte do Mangue Encantado. Mas a criadora de muita arte, poesia, alegria e dessa turma linda que está aqui para conversar com a gente. É a Cleidiane Montel. Bem-vinda, Cleidiane. Por favor, agora se apresente, conte pra gente, se possível de maneira fora do normal, até porque aqui é o podcast Seja Fora do Normal, um pouquinho sobre a Cleidiane, né, sobre essa turma que veio aqui visitar o estúdio, né, o nosso estúdio. Então, fique à vontade, por favor, Cleidiane. Olá, bom dia a todos. E é como o Márcio falou, é tudo fora do normal mesmo. Uma turma de caranguejos, né, visitando o podcast do Márcio Serbella Fora do Normal. Enfim, eu fico agradecida, primeiramente, queria te agradecer pelo convite, né, e é um prazer para mim muito grande estar aqui com você para poder apresentar um pouco e falar um pouco sobre essa turminha aqui. Né? Mas, primeiro de tudo, eu queria falar que é um projeto sustentável chamado Projeto Literário Caixas Sustentáveis. São livros caixinhas que nós produzimos, eu, Cleidiane, que sou professora, trabalho na rede municipal aqui de Itaboraí, sou orientadora educacional, estou graduando, graças a Deus, terminando terapia ocupacional. Mas eu já atuo na educação especial há 23 anos, né? Eu sou Pestalozzi, trabalho na Pestalozzi de Tanguá. Queria até deixar um beijo aqui para toda a turma lá de Tanguá. Pestalozzi do Brasil, inclusive a de Tangá, aqui de Itaboraí, todas. Todas, né? Grande beijo aí. O movimento pestalozziano é lindo. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vai lá. Pode ser a da sua cidade ou qualquer uma outra, mas visita o espaço que vale a pena conhecer o trabalho que é desenvolvido. Cleidiane. Lá. Obrigado por você ter contado. Eu vou aproveitar a tua fala só porque eu cometi uma pequena gafe e é normal, né? Não, é fora do normal, né? Não pode ser normal, tem que ser fora do normal. Esse espaço que a gente está aqui, ele é um espaço super especial, que a gente, assim, contrata de uma maneira especial também, que é o Estúdio FZA. É um estúdio de podcast aqui em Itaboraí. Então, quem quiser usar esse espaço, quem quiser usar esse estúdio, é só fazer contato. Procura lá no Instagram, Estúdio FZA Itaboraí, e vocês vão ter acesso a uma forma muito bacana de gravar aulas, de gravar podcasts como esse que a gente está fazendo aqui, de maneira diferente, aqui em Itaboraí, na cidade. Então, use também aqui o nosso estúdio. Cleidiane, e assim, você contou esse projeto literário, né, usando material sustentável, e eu queria que você contasse para a gente como que surgiu essa ideia, de onde veio isso, e essa turminha dos caranguejos aí. Eu fico sempre muito encantado, e por sua causa, né, eu acabei escrevendo um pequeno conto infantil, né, que te entreguei de presente, mas ele vai virar um livrinho também, nós vamos trabalhar ele juntos, que é Os Quatro Caranguejos do Mangue Encantado, né, que surgiu a ideia logo depois que a minha neta fez um trabalho escolar e ela tinha que apresentar um bioma, e eu levei ela em Itambi para conhecer o bioma, e ela ficou encantada, e ela viu os caranguejinhos, não parava de falar dos caranguejos e virou. E aí aconteceu Os Quatro Caranguejos do Mangue Encantado. Pois é, e é tudo isso aí que você falou, é esse encantamento mesmo, né? É um animalzinho diferente, diferenciado, não é um animalzinho como de costume ser usado nos planejamentos dos professores. Quem é professor de educação infantil sabe do que eu estou falando, né? E o projeto ele nasceu com inspiração nos livros do escritor e professor Eric Bernardes, né? Até peço desculpa porque eu não trouxe, mas aqui está, né, na caixa a réplica, que é a réplica do seu livro, né? Esse daqui é a réplica do livro do professor Eric Bernardes. Ele é um cronista,
Ele escreve adulto, né? A escrita dele é adulta. E eu tive o prazer de trabalhar como mediadora há 2 anos atrás, numa escola municipal aqui de Itaboraí, que é o Cáfaro, que fica no bairro do Engenho Velho. E quem me deu esse projeto foi o meu aluno, né? Tenho um grande prazer e eu tenho uma amizade com ele até hoje. Ele me deu esse projeto. Foi através de uma pergunta que ele fez que me inspirou a traçar estratégias de como eu iria trabalhar com ele, sendo um aluno TOD, sendo um aluno TDAH, e um aluno que não tinha foco, um aluno que não tinha concentração nenhuma, escrita, nada, né? O aluno, infelizmente, ele não tinha nós temos Márcia, aproveitar, a gente tem uma falha muito grande no nosso sistema, né, que são os espaços muito limitados para quem é mediador, para quem é professor de educação especial. Às vezes o espaço de verdade não existe, não é nem que ele seja limitado. Mas aí... A escola não está pronta para essa situação ainda, mas a gente vê evoluções, né, Cleidiane? E aí que foi a minha sacada. Foi aproveitar o aluno. A minha estratégia, o meu material foi o aluno. Foi ele que foi a minha inspiração. Porque ele ajudou a construir. Exatamente, a fala dele, a observação dele, quando ele me perguntou, cadê o corpo do caranguejo? Ele primeiro me perguntou, é um livro? Eu disse, sim, é um livro. Era o azul. E ele, esse livro é seu? Eu falei, sim, é meu, mas não foi eu quem escrevi. Aí ele, é um calanguejo? Eu falei, é um caranguejo. Aí ele tem garras. Eu falei, ele tem garras. Ele, Pelé, mas cadê o corpo do calanguejo? Eu falei, o corpo do caranguejo? Eu quero saber o corpo do caranguejo. Me diz cadê o corpo. E ele insistiu. Aí, por fim, eu falei, pergunta aí pro dono dele aí, esse cara aqui, o que escreveu, onde foi que ele enfiou o corpo do caranguejo? Cadê o corpo do caranguejo, gente? Aí, na mesma hora, me deu um estalo. E eu falei assim, vamos dar um corpinho pra ele? Eu não sei. Eu falei, mas eu te ajudo. Eu não consigo. Eu falei, eu te ajudo. E ali nasceu todo um trabalho. Eu pedi a professora uma oportunidade de reunir um grupo, né, de alunos, e nós fomos para um espaço e tudo aconteceu através de desenhos. E a partir dali, eu comecei a trabalhar com esse meu aluno as suas possibilidades, os seus talentos. Eu fui aproveitar o talento, descobrir, lapidar nele os talentos dele. Cleidiane, você falou uma frase aí que muito me toca. E ela é inspiração na minha vida, inclusive para a minha recente obra literária, né? O Seja Fora do Normal, ele trata bastante sobre isso. E a frase do seu aluno, eu não consigo. Exatamente. E assim, pode ser que não consiga do jeito que os outros esperam. Sim. Mas sempre tem uma maneira de conseguir. E isso é o que é maravilhoso. Sim. E eu acho que essa história de nós, professores, podermos, de alguma forma, despertar esse consegue sim, consegue sim. E vai ser lindo, mas vai ser do seu jeito, não vai ser do jeito que querem que seja. Exatamente, né? Exatamente. Desculpa te interromper, mas eu não resisti. Sim, porque eu acho muito importante falar sobre isso. É isso que é interessante, Cerbela, esse olhar sensível, essa sensibilidade, né, essa atenção, esse olhar de escuta que me fez perceber nele um potencial muito grande e a possibilidade de me aproximar e de ficar íntima mesmo do aluno e para poder trabalhar e desenvolver nele tudo aquilo que eu queria e que, como professor, que um aluno ele participe das aulas, ele foque no que está acontecendo, ele aproveite aquele espaço. Exatamente, ele faça parte daquele contexto de forma produtiva para ele, que ele se sinta uma pessoa que tem um valor ali naquele ambiente, não só como apenas mais um alguém que precisa estar ali. Exato. Ele precisa estar ali, sim. Mas quando a gente fala em inclusão, eu hoje, esse ano, principalmente, eu tive a oportunidade de estar lecionando na Faculdade de Pedagogia, inclusive com os temas, né, de educação especial inclusiva, e assim,
quando a gente traz um aluno, né, PCD, para dentro da sala de aula, ou com algum tipo de transtorno, com a ajuda de um professor mediador ou de um ajudante, a gente também inclui os outros num mundo que eles não conhecem. E isso é tão importante quanto. Sim. Esse nosso aluno dito, né, ainda, a nomenclatura já vem mudando, mas ainda se fala esse nosso aluno especial, de alguma maneira, né? A gente tem que conversar bastante sobre isso depois, mas enfim, ainda se usa. Mas ele é importante para todo o grupo. A presença dele faz diferença no mundo. Exatamente. Né? E, de alguma forma, essa presença no mundo, ela é importante para nós, e a gente reconhecer que podemos sim fazer a diferença na vida dessa pessoa, podemos sim fazer com que ela esteja melhor no seu ambiente, até mesmo dentro da sua família, porque é um baita desafio, né, para a família, as chamadas mães e pais atípicos, né? mais as mães, porque infelizmente os homens são menos corajosos e acabam... desculpa, mas eu me emociono quando eu falo disso. Nós homens às vezes tiramos o time de campo quando vemos algo muito complicado. Sim. Eu, graças a Deus, venho vencendo esse lado ruim da masculinidade. E você tem uma sensibilidade muito grande e tem um olhar, uma escuta, ô Cerbela, que consegue alcançar. Com a sua sensibilidade, você consegue perceber e trabalhar em cima da sua percepção. Você consegue ter esse olhar sensível quando você se coloca, quando você está em um determinado lugar. E é isso que faz a diferença na vida de quem quer que seja, principalmente das crianças. Então, assim, para o meu aluno PCD, para o meu aluno que antes era apenas um aluno que andava pela escola inteira, que não parava, porque o currículo dele foi esse. É um aluno difícil, é um aluno que não para, que não tem concentração, é um aluno que apronta. Eu estou usando as palavras. Eu vejo desculpa de novo, Cleidiane, mas é porque é um assunto, um tema tão rico e tão bom. Mas eu vejo as nossas colegas diretoras de escola tão desesperadas em algumas situações, porque tem que ter a sala, né? A sala de recursos. Sim. Não tem a sala de recursos. Aí a gente improvisa. Graças a Deus tem Cleidianes no mundo, porque ela enche a sala de recursos com a ajuda das próprias crianças. Mas porque tem que ter a tal da sala de recursos, tem que ter lá a mediação e não tem um espaço. Então, é um reinventar, é um não ser normal, um dia depois do outro. Mas isso também, queria que você contasse isso, se possível, porque eu vejo isso no seu olhar. O quão prazeroso é fazer isso. É demais. É muito bom. E quando eu disse para você, Cerbela, que a minha inspiração foi o livro dele, porque o livro desse moço aqui, infelizmente eu não consegui trazer, eu acabei esquecendo do carro. Ele é um coletivo, tá? Um coletivo de... Repete o nome dele, você lembra? Lembro, sim, com certeza. Ele tem 5 livros. A obra dele se chama Cambada. E aí vem a pergunta, alguém sabe dizer o que é cambada? É o quê? É o que é isso? Coletivo de caranguejo. Coletivo. Então, assim... E por que a gente usa esse termo, né? Cambada. Ô, cambada, vamos lá. Exatamente. A cambada de na minha fulano, a cambada de na minha cidade, lá, quando minha mãe falava cambada de criança, eu falei, tá, deu ruim. Lá vem. Enfim, então, coletivo de cambada é caranguejo, né? Coletivo de caranguejo de caranguejo é cambada, isso aí. Só trocou a ordem. Só trocou a ordem. E, enfim, aí, o que acontece? O que eu trabalho nesse livro? Coletivos. O que eu trabalho com esse livro? Cores. O que eu trabalho com esse livro? Números romanos, porque a numeração dele é em romana toda, número romanos. Ó, esse é o 2. Aí vem o 3, vem o 4, números romanos, quantidade, sequência numérica.
E o que mais que eu trabalho? Esse é o amarelo que nós ainda estamos produzindo. O que mais que eu trabalho com essa cambada aqui de caranguejos, né? Com esses livros do professor Eric Bernardes. Ele é um professor que atua aqui em Itaboraí, na escola, no CAIT, né? Aqui no Colégio Adventista de Itaboraí. Ele é gonçalense e ele escreve crônicas. Ele fala sobre São Gonçalo, crônicas de Papa Goiabas. Opa! Ele fala sobre o pertencimento. Eu trabalho pertencimento, regulação emocional, trazendo para a psicologia das cores, aonde eu digo que o vermelho, quando ele é usado demais, ele causa uma certa desregulação. O azul, a calma, amizade, tranquilidade, aqui, ó, diversidade. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades que eu encontro no material dele. Então, eu digo que foi um presente e é uma referência, sim, para mim. Então, o lúdico se fez necessário neste momento, porque como eu vou trabalhar um material adulto, uma escrita adulta, transformar isso em material lúdico para atrair e conseguir avançar com o meu aluno PCD. E vou te falar, não são só os PCDs, não. Não, a gente acaba abraçando. A gente acaba se envolvendo, todos nós acabamos nos envolvendo com tudo isso daqui. E aí, como que entra o meio ambiente nisso? Pois é, eu ia te perguntar justamente essa questão da sustentabilidade no meio ambiente. E eu estava te falando da visita que eu fiz com a minha neta. Sim. E é triste a gente ver os nossos manguezais aqui da região, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, cheios de lixo. Exatamente. Cheios de lixo. É lixo para tentar pegar os caranguejos, né? Aqueles sacos, aqueles fiapos, as caixas de leite, as várias garrafas PET. Então, todo esse material lá no mangue. O mangue ele tem esse poder, inclusive, de ser o maior reconstrutor da natureza. Exatamente. E ele é o maior construtor do oxigênio, né? Ele produz ali uma quantidade. Muitas pessoas acham que na floresta tal, na floresta amazônica, mas olhem para o mangue, porque o mangue é poderoso. Exatamente. E na obra dele, ele fala assim, que ele usa a metáfora, onde ele compara o caranguejo sujo de lama, mas ele alcança o topo. Por quê? Porque lá no livro dele, lá na explicação dele, só para explicar o que tem sentido o meu trabalho com a sua obra. Então ele diz, ele sofreu um bullying, o professor sofreu um bullying, quando alguém disse assim, é lá de São Gonçalo, lá só tem caranguejo. Caranguejo vive aonde? Na lama, né? Vive lá na lama, sujo de lama. Mas ele tem uma fala dele que ele diz assim, engana-se quem pensa que o caranguejo não alcança o topo, porque o caranguejo ele alcança o topo sim, ele sobe em árvores. Engana-se quem pensa que eles desacreditaram do potencial do gonçalense. Então, ele usou o caranguejo também como uma forma dele mostrar que ali tem riqueza, que o seu habitat, né, a sua cidade, o seu estado, enfim, tem riquezas, e muitas riquezas. Tem cultura. Então, assim... Tem cultura, tem esporte? Tem tudo. Nós temos um jogador que foi eleito o melhor do mundo, o Vinícius Júnior. Nós, porque eu morei durante muito tempo em São Gonçalo. Então, eu me sinto um pouco gonçalense. Eu também não nasci aqui em Itaboraí, mas hoje moro em Itaboraí. Me sinto um pouco angrense. A minha vida é uma confusão. Ali, não é nada normal, mas tá tudo bem, tá valendo. E ali... ele sofreu bullying. Como que eu trabalho isso aqui com as minhas crianças usando o seu material? Pertencimento. Eu preciso me fazer pertencer àquele ambiente que eu sou. Se é outro, iria fazer o quê? Olha lá, descobrir que eu sou de São Gonçalo, vou me esconder aqui. Iria se esconder. Não, ele estufou o peito, ele ergueu a cabeça, ele com muito orgulho. Engana-se quem pensa que o caranguejo ele não sobe árvores. Ele sobe em árvores e alcança o topo. E realmente, caranguejo sobe em árvores. Né? Caramba, então, isso eu não sabia muito bem, não. Estou aprendendo com você agora. Caranguejo ele sobe em árvores. E aí, enfim, resumindo a história toda, ao longo de toda a sua trajetória de vida, ele conta histórias. E ele é pesquisador, né? Tem a questão do meio ambiente também, que ele assim, para trabalhar com as crônicas, para falar da sua cidade, eu tenho que ser um pesquisador, eu tenho que estudar, eu tenho que ser um historiador,
Porque... E é interessante como pessoas inspiram pessoas. Sim. Olha, o trabalho dele trouxe você e a gente vai fazendo outras coisas e vai conectando com outros mundos. Exatamente. Né? E aí, aqui em Itaboraí, qual é a relação? Itambi. Itambi ainda é um lugar ainda pouco visitado, né? O manguezal de lá. Mas extremamente rico, né? Muito rico, a rico. Biodiversidade, né? Então, assim, nós temos uma infinidade de riquezas. Deixa eu contar uma coisa meio fora do normal. Assim? Em 2004, eu fui Papai Noel lá de Itambi. Olha aí, que gracinha. Me vesti de Papai Noel, fui lá entregar de lembrancinha para prazer, 2004, né? E foi maravilhoso. Foi quando eu me aproximei num projeto que existia aqui na cidade, né, principalmente fazendo entender a ideia do defeso, a importância dos catadores entenderem mais sobre o meio ambiente, e eu fazia parte dessa instituição, de alguma maneira, mais para uma outra área, e aí já era meio gordão, né, e aí fui convidado para ser o Papai Noel lá de Itambi. Olha, isso é um prazer, né? É maravilhoso, é maravilhoso. E aí, tem uma fala também onde ele diz assim que, né, as emoções, cada caixa, cada livro, ele tem uma história diferente, porque são as pessoas que são os protagonistas dos seus livros. Isso aí. Então, nenhum livro dele tem história repetida. Então, nenhuma caixinha é repetida. Cada caixinha dessa tem uma emoção, tem uma história, tem um porquê, tem um propósito. Nada é solto. Nada é solto. Aqui foi um momento de regulação. Foram crianças de G5. Crianças pequenininhas. Então, cada caixa carrega uma emoção, carrega uma história, carrega um momento, carrega um propósito, carrega um porquê. Nada é solto. Mas é só enfeitar e colar? Não. Nós trabalhamos desde a alfabetização. Abre. Nós trabalhamos e está ansioso. Por que eu estou ansioso, Cleidiane? Eu estou ansioso porque tem um relógio ali na minha frente. Sim, vamos lá. Ele fica marcando o tempo. Eu vou acabar com esse relógio. Mas e aí? Aí tia Cleide conseguiu trazer esse lúdico para cá. Nasceu Era Uma Vez. Na nossa época, Era Uma Vez, a gente sentava em qualquer lugar, contávamos Era Uma Vez, histórias assim, ó. Hoje em dia, as crianças não conseguem tirar o pé do sofá e criar um Era Uma Vez e se fazer pertencer naquele ambiente, sujar o pé, enfiar a mão na lama, porque está preso na tela. É uma maneira que eu encontrei de estimular a criatividade na criança. Usando as caixas de leite para produzirmos os livros Era Uma Vez. Conte você a sua história. Olha, eu ia te pedir, tem aqui no podcast Seja Fora do Normal, tem uma parte lá que a gente pede para a pessoa contar algo fora do normal que fez. Poxa, mas esse trabalho, Cleidiane, você nem precisa mais falar muita coisa, porque esses livros caixa, eles são simplesmente... Eu me encantei desde a primeira vez que eu vi, né? Por isso que eu te convidei para estar aqui hoje, porque realmente é um encanto. E saber mais sobre isso, saber que ele não é... Ele é sim uma obra sua, né? Faz parte da sua arte, da sua inspiração, mas ele também faz parte desse universo infantil e infantil especial, né? De alguma forma. Sim, então, especial. E assim, a criatividade, quando ele disse, não consigo, eu não posso, quando eu saí da escola, o meu aluno, ele já focava, sentava, e o que ele mais adorava fazer era separar sílabas cantando. Caranguejo. E ele separava sílabas com uma facilidade e acertava. Ele não errava, não. Ele terminava primeiro, acertava tudo. E ali a gente criou vários recursos. Eu criei vários recursos. Mostra pra gente mais alguns desses recursos aí. São todos recursos fora do normal. São vários recursos. Nós temos o sensorial, Era Uma Vez, Quem Você Vê. Né? Quero apertar também. Ele é ótimo para regular. Coisa gostosa, hein? Aí, ó. Quem você vê? É só caranguejo? Não, ó. Nós temos aqui, ó. E essa turma às vezes vai no mangue também. Vai no mangue também, ó. Mas é mangue de outros locais. Não, aqui em Magé, em Mauá, nós temos os botos, toda a Baía de Guanabara. É verdade, é verdade. E aí nós temos a sequência numérica que ajuda a trabalhar, né, o raciocínio lógico da criança. Nós temos aqui, ó,
sílabas, vogais, alfabeto. Que lindo! Então, são lousas mágicas para aquela criança. Lousa mágica? É uma que história lousinha de mágica. mágica é essa, menina? Conta pra mim. Então, essa lousa mágica ela é feita com o papelão, caixa de leite, vai pro lixo. E isso aqui é de escola, tá? Isso aqui são lixos recolhidos dentro da escola. Que recebem lá e a gente, né, nós recolhemos com as tias e fizemos com os alunos do 6º ano que trabalharam, inclusive. Mas por que ela é mágica? Por que ela faz de mágica? Porque aqui? ela apaga. E que legal! isso Agora que prende a atenção da criança. Bacana. Eu vou escrevendo, vou completando os números Com faltantes. a canetinha. Aí acabei, depois vou apagando com um papelzinho. Um algodãozinho. Um papelzinho. E apaga. E conforme eu vou repetindo várias vezes essa mesma sequência, eu vou memorizando a sequência numérica dos números. A sequência, né, dos números de 1 a 30, de 1 a 50. Também você faz isso aqui com no os vogais, alfabeto, né? também. E assim sucessivamente, com as cores e tudo mais. Que maravilha. Que maravilha. Esse aqui foi com uma aluna que adora gatos, então ela não queria ir para a escola porque ela tinha que voltar para casa para cuidar dos gatos. E aí ela não entrava mesmo. Eu encontrei uma forma, eu falei assim, eu vou te dar um presente e você vai cuidar para mim. Hoje ela vai para a sala de aula de boa e os gatinhos ficam na minha sala. Quando ela quer ir lá brincar, ela vai e volta para a sala dela sem choro e já conseguiu avançar. Cleidiane, professor comigo sempre tem uns poderes. Tem uma pergunta que a gente sempre faz no podcast Seja Fora do Normal, que quem não vem preparado, quem não assistiu antes, às vezes fica meio enrolado. Que é a seguinte, mas como você é professora desse universo da educação, eu vou te dar uma colher de chá, que eu vou deixar você responder, você ou um aluno seu. Mas a pergunta é a seguinte, Cleidiane, qual foi o seu melhor erro? O meu melhor erro foi insistir nesse projeto. Porque quando a gente vai... Por que era um erro? Porque autoconfiança, porque o medo de não dar certo, porque o medo de estar errando com a minha criança, de achar que eu estaria... fazendo algo que não estivesse no padrão, no contexto. Mas quer saber? Quebrei Que se dane. os padrões. Eu quero avançar com a criança. Eu quero crescer, fazer a minha criança se sentir pertencente, valorizada, útil. Eu faço parte, eu consigo, eu posso. Então, eu entendia como um erro. Será que eu estou errando? E eu apostei nesse erro, que foi uma proposta que bacana, eu entendi, maneira bacana, trazendo pro lado oposto, sabe? Eu gosto muito de bater nessa tecla, de fazer essa pergunta, porque a educação não está preparada para o erro. Nós, educadores, ainda não valorizamos o erro como ele deveria ser valorizado. Porque é através do erro que a gente cresce. Exatamente. E, na verdade, a gente pune o erro o tempo todo. A educação, todo o processo educacional, o processo avaliativo, né? E até hoje, para você chegar numa faculdade, você passa por processos onde o que é punido é o erro. Exatamente. Você não pode ser diferente. Você não pode ter um olhar diferente. Nessas brincadeiras que o pessoal fazia, isso mais tempo atrás, agora já não tem muito, mas pegava provas de redação, não sei o quê, para fazer piada, né? Eu me lembro de uma questão que um professor fez, que ele perguntava assim, de matemática, né? Encontre o X. Ele não falou encontre o valor de X, ele falou encontre o X. Aí o aluno foi lá, fez um círculo em volta do X, achei, ele está aqui. Esse cara tem que ganhar 10. Porque ele sobreinterpretar... Sim. Da maneira correta, o que o professor colocou. Então, assim, aí o professor vai lá e detona esse cara. Exatamente. Tá fazendo palhaçada, gracinha. Tem outras incríveis aí que a gente poderia trazer. Mas eu gosto de falar sobre isso porque, de alguma maneira, dá espaço para o erro. Para que a criança, para que o jovem, para que o PCD, ele não sofra tanto com o erro. E a gente o faz sofrer. Sim. Né? Sim. Então, e assim, apontar é mais fácil do que você usar as suas potencialidades, o seu talento e transformar como material de recurso para você trabalhar com ele.
Ah, tá cansado? Vai dar uma voltinha. Vamos desenhar, vamos pintar. Que quando eu pinto, eu tô me autorregulando. Eu estou me acalmando. Vamos desenhar, vamos. E vou te falar, eu não me arrependo nem um pouco de ter apostado, porque a produção foi trabalhar o lúdico. O interessante é o lúdico. São as caixas. Então, assim. São os nossos caranguejinhos. São os caranguejos. E tem os lápis também que eu não trouxe. Tem muita coisa, pessoal. Muita coisa. Mas vai ter chance de você vir de novo aí para trazer mais coisa. Até porque a gente. E tem as histórias também, tem as escritas. Isso de vez em quando. A Cleidiane sempre participa comigo do Sarau Universos Livres, né, que acontece no último sábado do mês. E ela sempre leva alguns desses contos, as caixinhas. E foi aí que eu conheci. E, Cleidiane, a gente está chegando no fim. Mas vai ficar com gostinho de quero mais. Vai ficar com gostinho de quero mais. Mas assim, eu queria que você contasse um sonho seu fora do normal. Um sonho meu? Eu queria tornar realidade, né, a produção dos livros físicos da cambada, dos livros caixas. Legal. Não sei como a gente vai fazer isso, mas eu vou entrar nessa contigo. Sonho. E nós vamos transformar isso em realidade. Sonho. Eu não sei se você sabe, eu tenho uma empresa que se chama EMECF Educação Empreendedora. E agora, nesse último mês, né, de setembro, nós transformamos a EMECF também em editora. Então, quem sabe a gente produz junto esse material aí, entrando nesse universo. Vamos conversar a respeito, para esse sonho virar realidade e fazer parte do meu sonho também. Sim, eu fico agradecida, fico muito feliz, Márcia, de estar podendo mostrar o trabalho e apresentar para todos um pouquinho do que é os livros caixas, do que são, né, essas cambadas aqui, esses personagens que alegram, que encantam, né, a história, da onde nasceu, e tem muito mais história, não é só isso aqui, porque é muito rápido, né? Então, assim, existe uma história, sim, por trás, né, das caixinhas, por trás de todo esse contexto educativo, ele é terapêutico, né? Ele é sensorial, ele tem toda essa questão, ele é encantador. Isso ele aí, encantado, ele é E mágico. agora, então, assim, vou te pedir para emendar e fazer as suas considerações finais, deixar os seus contatos para o nosso público, que a gente já está acabando. Finalizando. Está sendo uma sexta-feira de muitas emoções, né? Pra gente, foi hoje de manhã no Cremi, né? Aqui em Itaboraí. De muitas emoções. Enfim. Meu contato é Instagram e Facebook, né, @CleidianeMontel. E eu queria só agradecer imensamente mais uma vez a você, né, dizer que nós fazemos parte de um mundo literário, mas não é apenas um mundo literário de balela, né? Esse mundo literário tem propósito, tem um porquê. Né? E o porquê é alcançar os nossos pequenos. E nós temos uma loucura comum, que é a loucura de querer melhorar o mundo, Exatamente, a gente acha que a gente vai. Claro que mas desculpa, Cleidiane, eu não resisti. Eu quero acreditar e continuar acreditando que nós vamos conseguir, porque a geração futura que está vindo por aí, ela precisa ser trabalhada aqui, para quando chegar lá, ela não está tão perdida, não chegar tão perdida. Né, infelizmente. Isso. Muito bacana. E muito obrigada mesmo. Eis aqui a nossa cambada, né, os nossos caranguejos, nossas caixas. E tem nome eles? Eles. Quer contar o nome deles? Eles são. Ou cada criança que dá um nome? Não, cada criança que dá um nome. Que bacana, cada criança que dá um nome. A história era uma vez, numa determinada sexta-feira, o caranguejo vermelho resolveu dar um passeio pela cidade de Itaboraí. Ele foi fazer um tour. Ele não conhecia, ele só conhecia a sua área, o seu local de moradia, que era o manguezal. E era muito, muito, muito legal. Tinha uma infinidade de bichos, de amigos, mas ele queria conhecer algo além. E foi ele fazer um tour pela cidade de Itaboraí, se deparou com um moço chamado Serbela, um professor muito curioso, muito inteligente, muito esperto, que chamou esse tal caranguejo vermelho para participar de uma entrevista
Nossa, e ele ficou animadíssimo. E ali ele sentou num sofá fofinho, macio e começou a falar um pouco da sua história. Então, a história começava assim: era uma vez, sua vez. Opa, obrigado! O caranguejo do mundo encantado veio aqui mais uma vez no podcast Seja Fora do Normal, Cleidiane Montel e todo o seu manguezal, a sua cambada sensacional. E esse é o podcast Seja Fora do Normal. Curte aí, participa com a gente, clica no sininho, acompanha. Assiste, escuta no rádio, no carro, onde você estiver, que você sempre vai ter papos como esse e pessoas incríveis visitando a gente, e os caranguejos também, e as caixinhas, e tudo mais que a gente puder. Nossa, a mola, faltou mostrar a mola. A molinha, essa mola aí, gente. Olha. Gente, é isso. Podcast Seja Fora do Normal. Assiste, curte, compartilha. Beijos, abraços e sorrisos.